Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Léo Pacheco, professor de História do curso Praticar, e eu vou estar corrigindo com vocês aqui o nosso primeiro simulado da turma da ESA desse ano que aconteceu semana passada. Pessoal, vamos atacar essas questões aqui, ó. Número 1 diz assim, ó, a transferência em 1808 da corte portuguesa para o Rio de Janeiro é, em geral, apontada pela historiografia como um acontecimento de grande significado histórico para o Brasil. Com efeito, após a transmigração da corte, mudanças substanciais ocorreram no Brasil, sendo geralmente esse período entendido como um dos marcos iniciais do... Esse aqui é um dos assuntos que a gente mais martela na sala de aula, porque a chance dele cair é sempre muito grande. A gente está falando do chamado período joanino, que é compreendido entre 1808 e 1821. A vinda da família real para o Brasil, ela já foi retratada de uma maneira tradicional pela historiografia como uma mera fuga de Napoleão Bonaparte, haja visto que havia tido a decretação do bloqueio continental ainda em 1807. Mas a gente tem toda uma historiografia que vem de 2008 para cá, a ocasião do bicentenário da vinda da família real, e a gente percebe que esse projeto já existia desde a época do Marquês de Pombal, ficou um pouco na gaveta, e com os eventos ali da era napoleônica, da possível invasão napoleônica a Portugal, esse projeto foi tirado da gaveta, né? Os ingleses, eles fizeram ali o papel de serem bons amigos da coroa portuguesa e foram responsáveis pelo translado. Aliás, a gente fala muito da vinda da família, sempre é bom lembrar que veio a família, veio a corte e, sobretudo, veio o Estado português. Isso aí também é algo muito recorrente em concursos militares. Você teve uma inversão aí, né? É como se a metrópole tivesse virado colônia e a colônia se transformado em metrópole. O Brasil colonial já era bastante importante dentro da dinâmica do Império Português, e aí com esse evento de uma possível invasão napoleônica, transferir, né, tudo isso que eu citei para o Rio de Janeiro parecia ser algo plausível, né? A Inglaterra não fez isso de graça, fez várias exigências. Exigiu, por exemplo, a abertura dos portos, que a gente coloca como um marco aí fundamental para o início do processo que levaria à emancipação, haja vista que a abertura dos portos significava, na prática, o fim do exclusivismo comercial. Enfim, tudo isso o candidato é obrigado a estudar. É importante salientar o seguinte, a independência do Brasil vem em 22. Então, assim, o período joanino, que é imediatamente anterior, ele é, sobretudo, uma forma de pavimentar o processo de emancipação. Em história não tem sim, mas a gente às vezes usa esse artifício. É muito difícil imaginar que a independência ocorreria do jeito que foi se não tivesse havido essa transferência da família real. Então, na verdade, a abertura dos portos, os tratados de comércio de 1810, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido em 1815, tudo isso já indicava que, de fato, a independência do Brasil viria. E o gabarito não tinha como fugir disso. A letra A fica um pouco fora ali de uma pontualidade de gabarito, porque fala assim, teria iniciado o processo de dependência política do Brasil. É bom lembrar até que o Brasil em si não existia até então, né? Em relação à corte inglesa. Não é bem isso, né? Você tem uma relação ali íntima, onde a Inglaterra, através da sua relação com Portugal, consegue meter a mão nas riquezas brasileiras coloniais via Tratado de Mitten, em 1703, mas aí não é necessariamente a corte, né? O Estado inglês. Então, é uma letra um pouco capenga. Letra B, desenvolvimento legal na prática das leis abolicionistas. Devagar com andor, né? Calma aí. Embora a Inglaterra já pressionasse Dom João VI para assinar uma lei antitráfico em 1808, que ele não faz, diga-se de passagem, essas leis abolicionistas elas começam a surgir de forma mais proeminente a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, não. Ingresso do Brasil na Liga das Nações. Aí é viagem ao centro da Terra, né, bicho? Liga das Nações, Primeira Guerra Mundial, não tem nada a ver. Processo de independência política, aí tá certo. E aí você vai levar esse gabarito pro coração, tá ok?
período joanino, ele tem como fundamental importância pavimentar o processo de emancipação do Brasil. Eu geralmente trabalho em sala de aula com a ideia de um longo processo emancipatório. Por que é longo? Porque ele nasce em 1808, passa pela independência em 22, e lá no segundo reinado, por volta dos anos 1850, você tem finalmente a construção de uma identidade nacional. Então o Brasil só virou Estado-nação passando por esses eventos aqui. Então, de fato, é um longo processo, e ele é iniciado, de fato, com a transferência da corte, com a transferência da família real, com a transferência da burguesia lusa para o Rio de Janeiro, tudo bem? E aí aqui na letra E o cara ainda cita FMI, né? Aí a gente fica com os cabelos em pés. Não tem nada a ver com isso aqui, tudo bem? Questão que eu acho que dava para fazer tranquilo. Vamos lá para 26, que está num corte ainda, né, parecido com o que a gente estava falando na letra A, na número 1. Sobre o período que vai de 1808 a 1822, aí está incluindo, né, o início do período joanino e o processo de independência, é incorreto afirmar. Então a gente tem que marcar aquela que está errada. Essas questões de marcar incorreto, às vezes é um convite para a gente errar, né? Tem que fazer com muita atenção. Na prática, o Brasil tornou-se submisso à França, já que as tropas de Napoleão haviam dominado Portugal. Peraí, se você prestou atenção no que eu falei aqui, eu falei que havia uma expectativa que isso ocorresse. Se você pegar os manuais didáticos que a gente usa para fazer uma prova como a da ESA, dependendo do autor, vai aparecer ali que houve uma tentativa de invasão, só que os próprios soldados franceses estavam ali numa situação, de fome, uma situação de totalmente exauridos e, de certa maneira, foi meio um anticlímax, né? Porque invadiram um país cuja família real, o príncipe regente havia fugido para o Brasil. Então, esse domínio, esse pretenso domínio que poderia ocorrer, nunca ocorreu. No lugar disso, quem ocupou militarmente Portugal foi a Inglaterra. Aí você começa a ver como é que todo esse processo foi bom para os ingleses, né? Os caras mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Trouxeram a família real para o Brasil, gozaram de todas as prerrogativas da abertura dos portos e ocuparam militarmente Portugal. E aí fala assim, que por causa disso, por extensão, todas as colônias portuguesas do mundo, isso nunca aconteceu. O Império Napoleônico, o Império Francês, não meteu a mão nas colônias portuguesas. Portugal vai ter colônia até meados do século passado, né? Até a década de 1970 em África. Então, essa letra A já é o gabarito, né, bicho? É para marcar errada. Mas vamos confirmar as outras, né? Essas aí, cara, de marcar errado, você aprende mesmo quando tu dá um ok nas certas. Porque aí a certa vira material de estudo, entendeu? Se eu fosse tu, fazia uma paráfrase disso aqui e isso já virava material para você estudar em casa. Foi marcado pela presença da corte no Brasil, que provocou sensíveis mudanças políticas e culturais. Óbvio, né, bicho? Se você está recebendo a corte, a cidade do Rio de Janeiro, que já era a capital da colônia, ela vai ter que se transformar numa capital com ares europeus. É nessa brincadeira que você vai ter aquelas intervenções no Rio de Janeiro, sistema público de transporte, você vai ter o passeio público, a necessidade de você ter uma cidade que pudesse comportar essa corte. Tais como a elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, isso acontece em 1815, tem a ver com as questões que envolvem o Congresso de Viena. Era para Dom João VI voltar a Portugal e reaver seu trono pelo princípio da legitimidade, mas ele, de maneira muito malandra, né, como diria o outro, ele prefere elevar a categoria de Reino Unido e manter-se aqui no Brasil, porque governar um império luso-brasileiro do Rio de Janeiro, nesse momento de tensão política, era melhor fazer isso no Rio do que em Lisboa. Criação da Biblioteca Nacional, sim, né? Esses livros são trazidos junto com a corte. Toma cuidado, né? Porque você tem lá o prédio da Biblioteca Nacional na Avenida Rio Branco, aí é a Reforma Pereira Passos, mas esses livros são trazidos junto com a família real, né? Então a B está certa. C, anos de intensa agitação política, com a Revolução Pernambucana sendo considerado um episódio mais dramático. Enfim, eu vou concordar com o que o cara botou aqui. A Revolução Pernambucana, costumo falar que ela tem uma carinha de patinho feio, né? Ela é uma revolta separatista, mas não dá para botar ela na prateleira da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, porque essas eram de um separatismo em relação a Portugal, a metrópole. Aqui não, na verdade, separatismo em relação ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, pelos liberais pernambucanos, isso vai ser repetido na Confederação do Equador em 1824, é visto como uma espécie de nova Lisboa.
Na verdade, o Rio de Janeiro se deu muito bem, né, com a vinda da família real, mas para manter tudo isso aí, você tinha que aumentar muito a carga tributária. O pessoal lá de Pernambuco, do Nordeste, pagava esses tributos, mas pouco via o resultado dos seus investimentos. Está aí uma das principais motivos dos caras estarem irritados, né? E também, sobretudo, o desenvolvimento, né, de um liberalismo tipicamente nordestino, presente antes e depois da Revolução Pernambucana. Rio de Janeiro cresceu muito e tornou-se de fato a capital do já decadente Império Português. Tá certo, né? Eu vou lembrar que o Rio de Janeiro já era capital da colônia. E aí, com o advento da vinda da família real, torna-se capital do Império, torna-se capital do Reino Unido, a partir de 1815. A aliança entre as oligarquias do Centro-Sul, é sempre bom lembrar, galera, que quando você fala Centro-Sul no nosso vocabulário histórico, para a prova da ESA, Centro-Sul é Rio, São Paulo e Minas, tá ok? O que a gente costuma entender como Sudeste. Foram ameaçados pela Revolução do Porto, que está comemorando 200 anos esse ano, fica atento aí, uma revolução liberal que pretendia controlar o monarca português e restabelecer o estatuto da colônia. Isso aqui é muito importante, mas também é muito batido. A Revolução Liberal do Porto ela tem dupla face, ela é liberal para Portugal. Para o Brasil, não. Isso, inclusive, é fundamental para a gente entender a emancipação. A abertura comercial fez com que a elite do Centro-Sul gozasse de uma liberdade que ela não estava acostumada. Inclusive, eu estou falando de prazeres econômicos. A galera começa a tomar o melhor vinho do Porto possível, importar os tecidos que eles queriam. Se o Brasil voltasse a ser colônia, obviamente os caras iriam ser rebaixados. Aí a nossa elite se mexe, aproveita também que Dom João VI é obrigado a voltar a Portugal por causa da Revolução do Porto, deixa aqui seu filho, né? É a última grande manobra política de Dom João, é muito retratada em livros, né? Ele teria chamado Dom Pedro, se essa terra tiver de outro, que não fique para qualquer aventureiro, que fique para ti, pois és meu filho, ou seja, pelo laço aí dinástico você manteria o poder, e aí Dom Pedro I passa a ser o cara cobiçado pela elite, porque a elite entende que essa independência está madura e que ele vai ser na personificação dela, o que de fato ocorre. Então não tem caô não, né, bicho? Letra A era a errada. Agora a gente vai para a questão 27. O que será que nos espera? Olha que legal. Segundo reinado, foram editadas várias leis relativas ao problema da escravidão no país. Até a edição da Lei Áurea, que decretou a abolição. A Lei Áurea é muito interessante, né, cara? É uma lei pequena, ela é um pouco diferente das outras. Ela diz assim no seu primeiro artigo, a escravidão acabou. E no segundo artigo, o que ela fala? Acabou mesmo, é incrível. Né? E no terceiro artigo não tem nada. Então a Lei Áurea é uma lei a ser pensada. Dentre as leis decretadas, aquela que efetivamente contribuiu para o fim da escravidão. Isso aqui é uma questão até, cara, que leva até o nível da própria prova, né? Porque isso aqui faz a gente pensar, né? As leis abolicionistas que costumam aparecer em provas, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, a Lei Áurea, ela desperta um grande debate, né? Essas leis, é bom lembrar, elas nunca eram feitas para os escravos, cara. Elas eram sempre feitas na perspectiva do senhor. Dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos aí. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tiveram que acabar com a escravidão no século XIX. E eles acabaram pela via judicial. Ou seja, vamos fazer uma lei atrás da outra para a gente poder se livrar desse problema, que para além da questão ideológica, humanitária, é bom lembrar também que era um problema econômico. A escravidão mercantil tinha sido bacana no mercantilismo. Num mundo que já estava na segunda Revolução Industrial, ela já dava muito trabalho. Então, assim, não era fácil você acabar com ela de uma hora para outra. Para variar um pouquinho, né, bem ao estilo da elite brasileira, esticou-se a escravidão até onde não podia mais, e a ideia era justamente não prejudicar os senhores. Acabou que no final prejudicou, do ponto de vista econômico, sobretudo os do Vale do Paraíba, porque a Lei Áurea acabou não ressarcindo os caras, isso aí era um debate da época. Pô, o cara começa com a Lei Dantas, cara. Pô, Lei Dantas, vou te falar, hein? Tem que fazer uma pesquisa aí para saber o que é. Concede liberdade aos escravos nascidos no Brasil, isso que está errado. O que o cara está se referindo aqui é o projeto de 1884, que viraria no ano seguinte a Lei Saraiva-Cotegipe, que a gente conhece como Lei dos Sexagenários. Essa Lei Dantas, né, que foi apresentada pelo membro do Partido Liberal, Rodolfo Dantas, ela falava sobre libertar os escravos aos 60 anos. Houve um entendimento no parlamento que 60 anos era muito pouco, né? Então, no ano seguinte, você aumenta de 60 para 65, sendo que entre 60 e 65, nesses 5 anos,
o escravo poderia ressarcir com o trabalho a liberdade que ele receberia do Estado. A lei Saraiva-Cotegipe, a lei dos sexagenários, é uma daquelas que a gente fala que tem pouquíssima percepção social. Ela é uma lei, alguns nem gostam de usar esse termo, mas é um termo consagrado. Ela é uma lei para inglês ver, né? Porque a eficiência dela é nula, praticamente. Muito raro um escravo chegar aos 60 anos, né, cara? Pelas condições de trabalho dos caras. E eu tô aqui no século XIX, né? É o tipo de lei que estabelecia uma espécie de teto, respondia aos anseios, às pressões abolicionistas, sobretudo da Inglaterra, mas para fins práticos ela ficava devendo bastante. A Lei Rio Branco é a lei do ventre livre, concede liberdade aos filhos dos escravos. Só que a lei não é só isso, não. Você tinha várias prerrogativas aí. O cara nascia livre, mas para gozar plenamente da sua liberdade, ele precisava ali de um acordo com o senhor. Então a lei do ventre livre é de 1871. O cara poderia alcançar liberdade sem nenhum tipo de despesa cartorial se ele completasse 21 anos. Pô, 71 com 21 dá 1892, seria até depois da Lei Áurea. A Lei Isabel, que decreta o fim da escravidão. Não, teve a Lei Áurea. A Lei Áurea é o fim, né? Efetivamente, né, que contribuiu efetivamente até a edição da Lei Áurea, não pode ser ela mesma. Então a letra D fica equivocada. A melhor é a Lei Eusébio de Queiroz. Só que assim, vou fazer aqui o papel do chato. Mas isso aqui eu falo para vocês em sala de aula. Proíbe o tráfico negreiro? Proíbe o tráfico negreiro, mas essa informação está incompleta. Teria que dizer assim, proíbe o tráfico negreiro intercontinental. Não podia mais trazer o cara de África. Porque o tráfico negreiro interprovincial, esse estava comendo solto. Inclusive, os próprios caras que aprovaram a Lei Eusébio de Queiroz eram caras ligados ao comércio interprovincial de escravos. Nordeste, né, tinha escravo demais para trabalho de menos. Lavoura cafeira bombando aqui embaixo, foi importante para os caras. Então a gente vai ficar aqui com a letra A, com a letra E e essas pequenas ressalvas que eu fiz. Continuamos no Segundo Reinado, continuamos falando de escravidão. Acabei dando um spoiler, né? Foi mal. A partir de 1850, com a extinção do tráfico internacional, como é que está melhor aqui, crescente aumento do preço dos cativos, o problema da substituição do braço escravo pelo trabalho livre se impôs. É bom lembrar, cara, isso também passa um pouco batido nos manuais. Houve uma concorrência de trabalho livre com trabalho escravo. Uma historiografia mais contemporânea chama isso de segunda escravidão. Então, ao mesmo tempo que tu está trazendo imigrante para trabalhar no interior de São Paulo, para trabalhar na fazenda do senador Vergueiro, lá em Ibicaba, tu tem aqui a escravidão no Vale do Paraíba comendo solta. E aí, comentário importante. O trabalho livre acabou com o trabalho escravo? Não, eles concorreram. O trabalho livre venceu. Quem acaba com a cafeicultura do Vale do Paraíba, quem implode o Vale do Paraíba, é justamente o fim da escravidão. Então, note como o Brasil é íntimo da escravidão, né? Ele conseguiu até reinventá-la dentro da Revolução Industrial. O problema da proibição do tráfico se torna mais grave na medida que, por essa mesma época, diminuiu a oferta da mão de obra, enquanto uma nova economia se afirmava no sul do país. Cara, economia no sul do país, uma nova economia, não dá para ser tabaco, não dá para ser cana-de-açúcar, a borracha não, porque a borracha vai ser no eixo setentrional amazônico, e nem a extração das minas, porque as minas tinham rolado lá no século XVIII. Sobrou o que pra gente? Sobrou a lavoura cafeeira, valeu? Letra D. Chegamos a 29, que é a última, eu acho. Não é a última não, é a penúltima. Avançamos aí cronologicamente. Questãozinha também muito preto no branco, né? Meio para boi dormir. Proclamação da República ocorreu dentro de ordem sem participação popular, sendo o povo informado do acontecimento através dos primeiros decretos do governo provisório. Não é tão, é mais ou menos isso, tá? Tem todo um debate sobre como foi a proclamação, mas sim, o governo provisório ele revoga a Carta de 24, Deodoro da Fonseca, né? Como diz o samba, né? O marechal que proclamou foi presidente, e ele vai governar por decretos mesmo, isso aí está correto. No primeiro decreto, os novos líderes do país informaram a população sobre a forma de governo. Enfim, né? Vou ser um pouco repetitivo. Você está proclamando uma república, né? República que, inclusive, na prática, pouco era republicana. Mas a ideia era romper com a ideia de um sistema que dava privilégios para a família real, privilégios cortesãos.
Então você tem aí a proclamação efetiva de uma república. Qualquer coisa aqui que não fosse república, você já poderia eliminar, né? Monarquia constitucional, não poderia ser. E como ficavam as antigas províncias? As antigas províncias, dentro de uma influência muito ligada aos Estados Unidos, mas também presente em outros países da América do Sul, vai se adotar um sistema federativo. Então, as províncias se tornam estados, estados com autonomia. Então, a letra A é a mais correta, a República Federativa, e as províncias são tornadas estados, Estados Unidos do Brasil. O Brasil já teve esse nome maravilhoso, né? Já não tem mais. Finalmente, a número 32. 32 estourou em São Paulo a revolução que tinha entre os objetivos a invasão do Rio, então capital da República. Cafeicultores, arrapazes da classe média e empresários apoiaram esse movimento. Cara, isso aqui é aquela aula de Era Vargas que não tem como você não ter. A Era Vargas é dividida em governo provisório, governo constitucional e governo do Estado Novo. Talvez o evento mais assim significativo desse governo provisório seja a própria Revolução de 32. A Revolução de 30, que pôs Vargas no poder, é um golpe militar, mas é sobretudo um movimento bem complexo. Houve uma conjugação de forças assim bastante heterogênea para romper o domínio oligárquico. Pois bem, nesse sentido, embora o governo Vargas vá apoiar o café, vai investir no café, São Paulo perdeu o holofote, cara. São Paulo estava ali com a política do café com leite até então. Então São Paulo, que elegeu o presidente em 1930, né, o Getúlio Vargas, perdeu o pleito, perdeu para o Júlio Prestes. Os caras vão ficar com esse gosto amargo, né, cara? Um café sem açúcar. Ganhou a eleição, mas não levou. Ao invés disso, a eleição foi suspensa e acontece o golpe que unge o Getúlio Vargas como líder civil do movimento. Pois bem, São Paulo perde esse protagonismo, perde esse holofote, mas já começa a articular um retorno à democracia. Para São Paulo, o que valia era que mesmo após a Revolução de 30, o calendário eleitoral retornasse, porque eles tinham lenha para queimar, tinham possibilidade de ter um candidato forte. Quando eles percebem que isso não era muito a onda do Getúlio, que esse governo provisório não tinha data para acabar, como está dizendo aqui no texto, você tem uma união dessa elite que consegue botar sua população civil para lutar contra o governo Vargas, exigindo uma constitucionalização do Brasil. Interessante falar aqui de invadir o Rio, coisa e tal, porque segundo o historiador Boris Fausto, de fato foi um movimento até secessionista, né? Não só é uma guerra civil, mas uma guerra também de secessão. São Paulo pensou em se separar do Brasil. Dito isto, a gente vai apelar aqui para o nosso conhecimento factual. Revolução Constitucionalista de 32? Está certo, o nome do movimento. Contra o Hermes da Fonseca? Não, cara. Hermes da Fonseca governou de 10 a 14, não é aqui não. Revolução Constitucionalista de 32, contra Vargas, favorável à constitucionalização, pode marcar essa é a certa. Aqui tem um erro para ver se você está atento, né? Revolução Federalista, a Revolução Federalista é uma outra coisa. Aí tem aqui a confusão de letras, né? Revolução de 32, que foi contra o governo Gaspar Dutra. O Dutra foi o sucessor do Vargas só lá em 45. Revolução Federalista, erro, contra Juscelino Kubitschek. Calma aí. Kubitschek vai ser eleito só nos anos 50. Então, questão que eu considero até bem fácil, né? Assunto muito batido em sala de aula. Letra B, Revolução de 32 contra Getúlio Vargas. Tudo bem, pessoal? Siga as nossas redes sociais, assine o nosso canal, dá uma chuva de likes aí, porque a gente está só começando o ano, valeu? E o segredo é praticar.